uma coisa que eu fiquei de complementar, eu nem preparei slide para isso. Imagina o seguinte, eu quero colocar agora, nesse meu arquivo expressões.txt, como a gente tem na linguagem de programação, algo do tipo assim. Um comentário. Declara as variáveis. Aqui. Faz o cálculo da média. E eu quero fazer alguma coisa do tipo print média. Certo? Se eu quero fazer isso, algumas coisas eu tenho que acrescentar aqui, porque, por exemplo, quando eu fizer isso aqui passando expressões.txt, ele não vai reconhecer esse símbolo, a cerquilha aqui, né, como sendo um símbolo válido. Né? Então, o que eu vou deletar umas partes aqui. Certo? Então, o que é que acontece? Eu vou querer aqui, por exemplo, colocar assim, comentário. Então, comentário é o símbolo cerquilha, né? E aí eu vou colocar aqui, comentário, e vou dar um printf aqui. Reconheceu um comentário, %s, /n, vírgula, y, text. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Eu coloquei aqui no meu arquivo expressões.txt um comentário, agora eu vou voltar ao que estava, né? Declaração das variáveis. E aqui embaixo, cálculo da média. E digamos que aqui no final eu vou botar assim, exibindo a média. E eu tenho aqui um print média. Certo? Aqui não vai dar certo, primeiro porque o que é que acontece aqui? Ele achou um comentário, né? Achou um símbolo aqui de comentário, a cerquilha, né? No meu arquivo, expressões.txt, certo? E aí ele tenta passar para o próximo símbolo aqui. Mas só que o que é que acontece? Isso aqui, essa declaração das variáveis, começa com D maiúsculo, mas na verdade não é nenhum problema isso. Ele acha isso aqui como um comentário, mas ele vai tentar achar esse próximo símbolo daqui como sendo uma variável, como sendo outro símbolo da minha linguagem. Enquanto, na verdade, esse símbolo que está aqui, tudo isso que está aqui depois da cerquilha, como comentário, ele deve ser ignorado, né? Ou seja, ele deve ser desprezado quando eu for fazer a compilação da minha linguagem. Aí vem a questão, como é que eu coloco um comentário aqui nesse meu arquivo? Eu coloquei
que o cerquilho aqui ele vai iniciar um comentário, só que eu não tenho como diferenciar se aquela coisa que veio, aquela expressão, aquele texto que veio depois do porcento é um comentário ou é parte da linguagem, né? Não com essas regras aqui, certo? Aí o que é que acontece? Aqui no Flex, a gente pode criar uma coisa que a gente chama de estados, certo? O que é um estado? É você guardar que é uma flag, né? Você vai dizer que passou por algum, algum lugar. Então, toda vez que você quiser demarcar que alguma coisa aconteceu, você pode usar essa marcação de estado para dizer que você está num determinado estado. Então, por exemplo, como é que eu faço para criar um estado? Eu vou criar aqui uma opção que é com %x e vou criar essa minha opção, o meu estado comentário, certo? Então aqui eu estou criando um estado comentário. Então se eu tiver nesse estado comentário, eu vou fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu acho uma cerquilha, eu vou dar um printf aqui de que achou um comentário, mas eu vou de alguma forma reconhecer que esse trecho que está depois da cerquilha, ele tem que ser ignorado. Então, eu vou fazer aqui, usar essa função aqui, begin, comentário, certo? Então, quando eu boto esse begin comentário, significa eu achei, eu comecei a reconhecer, a entrar num estado de comentário e que a partir de agora tudo que vier, ele vai estar dentro desse estado comentário, certo? E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso reconhecer regras específicas que só para quando eu estiver dentro desse estado comentário. Por exemplo, aqui, eu vou dizer que quando eu estiver num estado, aí eu vou colocar assim nessa sintaxe. Quando eu estiver no estado de comentário e vier qualquer caractere, eu simplesmente não faço nada. Certo? Eu vou passando. Vou passando, vou passando. E aí, como a gente está colocando aqui a cerquilha como comentário de linha, aí eu vou colocar assim, quando vier um comentário, quando eu tiver no estado comentário e vier um /n, né, ou seja, um pular linha, eu vou voltar ao meu estado inicial. Ou seja, não é mais o estado de comentário, é um estado initial. Esse initial, ele é o estado padrão, digamos assim, quando você não está em nenhum outro estado que não seja, quando você não declarou nenhum outro estado, certo? Então, usar aqui o flex certo, né? E agora eu vou recompilar. E aí a gente vai achar um comentário. A partir do momento que ele colocou achou um comentário, ele vai ignorar tudo que tiver aqui abaixo, certo? Então, aqui nesse caso, não sei se vocês chegaram a entender. Então, eu crio uma flag chamada comentário. Toda vez que eu tiver uma cerquilha, ele vai dizer que achou um comentário e vai entrar nesse estado de comentário, certo? Quando ele entra aqui nesse estado de comentário, qualquer caractere que ele achar, ele não vai fazer nada, ou seja, ele simplesmente vai pular.
e só vai sair do estado de comentário e voltar para o estado inicial quando ele tiver um barra N. Se eu não coloco nada aqui na frente do símbolo, significa dizer que seria em qualquer estado, ou normalmente no estado inicial. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, declaração, aí vou colocar aqui, nota número 1, certo? O que vai acontecer? Ele não, ele não vai reconhecer como dois comentários. Por quê? Porque ele só reconhece esse símbolo aqui, o jogo da velha aqui, o Shark, quando você está dentro de um estado inicial, né? Já que é o que não tem nada aqui. E ele reconhece o outro jogo da velha nessa segunda regra porque ele está dentro do comentário inicial. Então, a gente tem aqui esse, essa forma de fazer esse comentário, certo? E se eu quisesse fazer, por exemplo, aquele comentário de várias linhas, né? Ou seja, se eu quisesse botar o barra asterisco, asterisco barra, né? Então, eu poderia colocar vou colocar aqui em comentário e vou colocar aqui %x comentário linhas. Ou melhor, vou botar aqui comentário linha e comentário normal sem nada. Então, quando ele encontrar um jogo da velha, ele entra para o comentário de linha. E quando é que a gente entra no comentário, digamos assim, de múltiplas linhas? Aí eu vou ter que colocar um marcador aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um outro marcador onde eu tenho isso aqui. Início, comentário, quando vier um barra asterisco. Eu vou colocar fim comentário, quando vier um asterisco barra. Certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Se eu achar o início comentário, eu vou colocar aqui parecido com esse. Vou dizer, achou um comentário e aí eu vou colocar ele para iniciar esse outro estado. Comentário. Certo? Quando eu achar o fim do comentário, eu vou retornar ao meu estado inicial, ou seja, begin initial, certo? Mas eu vou fazer isso em qualquer situação? Não, eu vou fazer essa situação somente se eu tiver no comentário. Se eu tiver no comentário e vier o fim de comentário, aí ele volta para o inicial. Por quê? Porque eu posso ter um barra asterisco, ou um asterisco barra fechando um comentário que nem sequer foi aberto. Né? Então, eu só vou voltar ao meu estado inicial quando eu achar um fim de comentário. E se for qualquer outra coisa? Então, se eu tiver num estado de comentário e achar qualquer outra coisa, né, eu vou fazer nada, certo? E se eu também tiver um comentário e vier um barra N, lembrando que aqui no flex esse ponto ele não pega o barra N também ele não vai fazer nada, certo? Então, recapitulando, eu coloquei nesse comentário fim comentário,
quando eu estou no meu estado inicial normal, sem acontecer nada, se eu vou para o início do comentário, se eu achei um início de comentário, eu vou iniciar meu estado comentário, certo? Se eu estou aqui no meu estado de comentário e vier um fim de comentário, eu volto para o meu estado inicial. E por fim, se eu tiver num comentário e aparecer qualquer coisa, eu vou simplesmente ignorar. Às vezes esse bicho tem umas maluquices aqui, deixa eu tentar fazer diretamente aqui. É mais fácil fazer assim. Porque o asterisco é um símbolo especial, então é melhor colocar assim entre aspas para dizer que que é a sequência barra asterisco depois asterisco barra. Então, vamos colocar aqui expressões.txt e aí eu vou colocar então pronto. Aqui comentários de múltiplas linhas. E aí ele simplesmente diz que achou um comentário e ignora todo o restante que está lá no arquivo, certo? Então, esses estados, eles podem ser úteis quando, por exemplo, você quer que uma regra seja aplicada em determinada situação. Então, se essa situação não aconteceu, você não precisa ou você não teria como verificar isso. Por exemplo, você faz que a sua linguagem ela pode usar funções. E existem comandos que só são aceitáveis dentro de funções. Então você pode iniciar um estado quando você reconhecer que foi o início da função, e aí você reconhecer esse símbolo só quando você tiver um início de função realmente. Certo? Aí aqui só para terminar lá aqui. Acho que eu vou botar aqui aqui diretamente. Um parênteses, não faz nada. E um fecha parênteses também não faz nada. E aí a gente reconhece esse arquivo aqui. Aqui no caso ele reconheceu print como sendo uma variável e média também como sendo outra variável. Então é isso. Certo? E assim ele reconheceu, pelo menos da análise léxica, ele reconheceu esse programa aqui como sendo um programa válido. E aí se a gente colocar outros erros, como por exemplo assim, o asterisco barra, no meio do nada aí, ele vai reconhecer como operador asterisco e o operador barra, né? Não vai ter, ele não reconhece como um fim de comentário, né? E se a gente
por exemplo, abrir um comentário e não fechar, ele vai reconhecer tudo como sendo comentário, né? Inclusive, a gente podia até colocar algumas situações especiais aqui, se a gente quiser, né? Então, se a gente quisesse, por exemplo, colocar aqui o asterisco barra, né? Quando eu estou no estado inicial e eu acho um asterisco barra com fim de comentário, que é um comentário que nem sequer foi iniciado, eu posso dar um printf aqui dizendo o erro não há comentários abertos. E aí eu vou botar um exit para simbolizar o erro. Vou voltar aqui nesse arquivo expressões. Aqui eu vou fechar aqui e vou fechar um comentário que já tenha sido fechado. E aí, erro, não há comentários abertos. Certo? Então aqui você pode brincar aqui com essas expressões, com essas regras e ir adicionando coisas que você queira através desses estados